Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2015 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 14. A questão diz assim: sob condições de pressão constante, certa quantidade de calor fornecida a um gás ideal monoatômico eleva sua temperatura em ΔT. Quanto calor seria necessário em termos de Q para produzir a mesma elevação de temperatura se o gás fosse mantido a volume constante? Então, olha só. Primeiro eu tenho que encontrar a quantidade de calor a pressão constante e depois a quantidade de calor para volume constante, quando eu mantenho a mesma variação de temperatura, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu vou analisar tudo, né, sob pressão constante, tá? Depois eu vou fazer a volume constante. O que acontece? Se a gente for lembrar, a energia cinética do gás ela é igual à variação da energia interna, tá? E a energia interna, ela é igual a 3 meios de nRT, certo? Bom, então, eu posso dizer o seguinte, né? Dessa relação aqui, eu posso dizer que a energia cinética é igual à variação da energia interna, que é igual a 3 meios de nRT. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho, lembra? E que a pressão constante, o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume, não é? Então, eu posso pegar toda essa relação e escrever assim, ó, que 3 meios de nRT vai ser igual à quantidade de calor menos pressão vezes a variação de volume. Beleza? Agora, o que a gente tem que lembrar? Pressão vezes variação de volume ou pressão vezes volume é a equação de Clapeyron, não é? Ó, puseram a vara no rabo do tatu. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o PV e vou substituir pelo nRT. Então, a minha relação vai ficar assim, ó. 3 meios de nRT é igual à quantidade de calor menos nRT. Beleza? Passando esse cara para o outro lado, eu sei que a quantidade de calor vai ser 3 meios de nRT mais, porque vai passar para o outro lado, né? nRT. O mínimo aqui vai ser 2, né? Porque aqui é 1. Então, vai ficar 3 nRT mais 2 nRT. Então, a quantidade de calor a volume, a pressão constante, é igual a quem? 5 meios de nRT. Ou seja, nRT pode ser escrito como 2Q sobre 5, certo? Aí o apressado vem aqui e marca a letra E e erra a questão, porque ele não pediu a pressão constante, ele quer a volume constante. Cuidado para não errar isso, certo? Então, o que acontece? A volume constante, o que vai acontecer com o gás, né? Eu já vou partir direto para cá, tá? Ó, a gente não sabe que ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho, mas trabalho não é igual a pressão vezes a variação de volume? É, isso aí, bola.
Mas o que acontece? Ele não disse que o volume é constante? Se o volume é constante, não tem variação de volume. Então, o trabalho vai ser zero. Então, essa transformação a volume constante vai ser o quê? Que o ΔU é igual à quantidade de calor. Beleza? Só que a gente sabe que o ΔU, né, ele é o quê? 3 meios de nRT. E isso é igual a quê? Né? Como é outra quantidade de calor, eu vou botar como Q', certo? Só que note o seguinte, nRT não equivale a 2Q sobre 5. Então, eu vou fazer assim, 3 meios que multiplica 2Q sobre 5, que é igual a Q'. Se eu simplificar os dois, eu sei que o Q' vai ser igual a 3Q sobre 5. E isso vai me dar a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.